Oi, galera! Tudo bem com vocês? Bom, na nossa aula de português de hoje, nós vamos estudar funções da linguagem. O que são as funções da linguagem? Se vocês lembrarem, lá no primeiro bimestre, a gente viu um quadro que tinha falando sobre a função de cada pessoa numa comunicação. Então, nós tínhamos o emissor, o receptor, a mensagem, o código, tudo isso faz parte do quadro da linguagem. Porém, cada pessoa dessas, ou cada parte desse quadro, ele possui uma função. Nós já vimos a função emotiva e a função poética, se vocês lembram. Quanto à função emotiva, ela está tanto nos poemas que são pessoais, quanto em outras manifestações que falam sobre alguma coisa íntima, ok? Nós vamos ver duas funções hoje. Se você abrir lá o seu livro na página 67, você vai ver o título Função Referencial. O que é a função referencial? A função referencial é a função do referente. Para quem não lembra o que é o referente, é o contexto daquilo que está sendo falado ou da comunicação que está acontecendo no momento. Então, é sempre o contexto. Então, qual que vai ser essa função referencial? Ela vai ter o objetivo de transmitir a realidade. Então, ela vai falar sempre com os fatos da forma que eles são. Ela sempre vai usar a linguagem denotativa, ou seja, a linguagem real. Ela também prefere usar a terceira pessoa do singular e do plural. E também tem a função de, por exemplo, notícias, jornais, anúncios, todos esses gêneros textuais e tipos textuais que necessitam de fatos verídicos, de realidades. A próxima função que nós veremos é a função metalinguística. O que é isso? A função metalinguística é a função que o emissor dá ao código. Como assim? O que é o código? Vamos supor que eu esteja agora conversando com vocês, nós estamos conversando por videoaula. O código que eu uso para falar com vocês é a língua portuguesa. Então, quando eu tenho a língua portuguesa explicando, por exemplo, a língua portuguesa, que é o que eu estou fazendo agora, nós temos uma função metalinguística, que é quando o código explica o próprio código. Por exemplo, se você abre um dicionário, como esse, bem pequenininho, você vai ver no dicionário, se você procurar pela palavra dicionário, você vai ter a seguinte definição: coleção de vocábulos de uma língua, de uma ciência ou arte, dispostos em ordem alfabética, com o seu significado ou equivalente na mesma ou em outra língua. Ou seja, nós usamos o dicionário para saber o significado da palavra dicionário. Isso é usar a função metalinguística. Por quê? Eu uso o código para produzir uma mensagem para o próprio código. Então, sempre que, por exemplo, nós temos um vídeo explicando como você criar um vídeo criativo, também está usando a função metalinguística. Você está usando o código para passar uma mensagem para o código. Então, sempre que nós temos essa relação entre uma coisa que é usada para explicar aquilo, nós estamos usando a função metalinguística. Assista esse vídeo agora. Eba! Acabei a lição. Vou ver televisão. Mãe, cadê a TV? A televisão pifou, Kikinha. Que tragédia! Surpresa! Papai, minha TV querida voltou! Ué, mas por falar nisso, de onde veio a TV?
Eu conserto, Kikinha. Ninguém entende as minhas perguntas. Eu entendo, Kika. Os primeiros televisores foram fabricados no início do século passado, depois de muitos estudos. A imagem que a gente via era em preto e branco. A primeira transmissão de um programa de TV foi feita em 1927 na Inglaterra. No Brasil, a televisão só chegou em 1950. Naquele tempo, todas as transmissões eram feitas ao vivo. Ao vivo? Ao vivo quer dizer que os programas eram feitos, transmitidos e assistidos ao mesmo tempo. Até hoje, muitos programas como os telejornais, jogos de futebol e shows são transmitidos ao vivo. Mas a maior parte da programação é feita de programas gravados para serem transmitidos um tempo depois. E quando a TV ficou colorida? A primeira TV em cores surgiu na Rússia em 1949, mas só em 1955, nos Estados Unidos, começaram a ser fabricados os aparelhos de televisão em cores. No Brasil, a primeira transmissão em cores aconteceu em 1972. De lá para cá, a televisão evoluiu muito. Os velhos aparelhos a válvula deram lugar a modernos televisores de tela plana. Por isso, a imagem ficou mais nítida. Hoje, a TV é uma mania mundial. Só no Brasil, ela é assistida em mais de 40 milhões de casas. Inclusive na minha. Mas como a imagem chega até aqui? Bom, o programa é gravado ou transmitido ao vivo através das câmeras. Elas enviam as imagens para uma sala de controle. De lá, as imagens vão para um transmissor que envia os sinais para uma torre com uma grande antena. As imagens, então, são transmitidas por ondas até a antena que está na sua casa. Aí, o seu aparelho televisor recebe as imagens do meu programa, que é um sucesso. Mas nesse complicado caminho, alguns probleminhas podem acontecer, Kika. É que os sinais enviados podem bater nas paredes dos prédios e das casas e se desordenar até chegar aí. Então a imagem fica cheia de fantasmas e chuviscos. Mas este problema vai acabar com a chegada da TV digital. Ela usa a linguagem dos computadores e a transmissão é perfeita, livre de interferências e distorções. Além disso, a TV digital será interativa. Isso quer dizer que você vai poder escolher a sua programação clicando em um menu na tela. Kika, me empresta o controle remoto, que hoje é o último capítulo da minha novela. Querida, me dá o controle que eu quero ver o jornal. Todos querem ver a televisão que foi inventada há um tempão. E até hoje manda imagens por ondas que saem da emissora, vão para uma torre transmissora e chegam na minha casa em toda a cidade com a maior qualidade e transmite a novela e jornal. Enquanto não chega a TV digital, todo mundo quer escolher o canal. Nossa, Kika, em que canal você aprendeu tanta coisa? Só quando se me devolverem o controle remoto. Um tchauzinho ao vivo e em cores. E até o programa que vem, com mais um Dia Onde Vem! Muito bem, abrindo seu livro lá então na página 67, vamos resolver rapidinho o exercício. Volte ao texto ornitorrinco lá na página 61 e responda as perguntas a seguir. A. Já vimos que o texto transmite informações de maneira objetiva, que é o tipo de texto e de linguagem presente num verbete enciclopédico. Ele poderia dar margem à interpretação de que o habitat do ornitorrinco é o Brasil. Justifique a sua resposta. Você acha que ele fala que o habitat do ornitorrinco é o Brasil? Aí ele vai... Qual que vai ser a resposta correta aí? Não. O texto deixa claro que o habitat
natural do ornitorrinco é a Austrália e a Tasmânia, né? Nós não temos o mesmo tipo de floresta, o mesmo tipo de vegetação da Austrália e da Tasmânia, então não poderíamos ter o ornitorrinco aqui como habitat natural. B. Os dados apresentados no texto podem ser comprovados ou são fictícios? Justifique com elementos do texto. Bom, eles podem ser comprovados. Como que a gente sabe? O autor, ele apresenta dados característicos do animal, ou seja, ele usa dados verdadeiros. A fonte que ele pesquisa também, lá no final do texto que aparece, é uma fonte verdadeira, uma fonte que tem crédito. Ele fala sobre o nome científico do animal, ele fala sobre as curiosidades do animal. Através dessa linguagem, através desses fatos, a gente pode observar que ele está falando coisas que são verdadeiras sobre o ornitorrinco. Virando a página, lá na página 62, vocês vão ver o seguinte. Complete o diagrama da linguagem a seguir de acordo com o texto ornitorrinco. Referente ao contexto. Então, qual é o contexto da gente ver o verbete enciclopédico do ornitorrinco? Pesquisar em uma enciclopédia. Então, né, buscar informações sobre o ornitorrinco, pesquisar sobre o ornitorrinco. Qual é a mensagem? Informações sobre o animal, características, curiosidades, procriação, tudo isso faz parte da mensagem. Então, informações sobre o ornitorrinco. Emissor, o emissor, então, quem que escreveu, né, esse verbete enciclopédico? A Enciclopédia Britânica Escola Online. O receptor, quem é o receptor? Então, é quem procura a pesquisa. Pode ser um estudante, pode ser um professor, pode ser uma criança, vai depender de quem está procurando. O canal que é usado para transmitir, a gente pegou pelo livro, mas vocês podem ver que é uma página da internet. Então, o canal aí vai ser a internet. E qual é o código? A língua portuguesa e a foto, que é a linguagem não verbal. Analise os textos a seguir para responder as atividades 3 e 4. 1. Parece brincadeira, mas não é. Um assaltante, depois de cometer o seu delito, se arrependeu e decidiu devolver os objetos roubados da vítima. Ele ainda escreveu um bilhete pedindo perdão a ela pelo acontecido. Segundo a auxiliar de serviços gerais, Eva da Silva Alves, de 36 anos, o assalto ocorreu no dia 1º de julho no bairro do Jardim dos Comerciários, em Belo Horizonte. O inusitado foi que o ladrão lhe deixou um bilhete. Nele, o assaltante justificou o assalto, dizendo que estava desempregado e passando necessidade. 2. Um homem, buscando na vida novas aventuras, surrupiou, pobre coitada, a Eva da Silva Alves. Arrependido, será? Deixou-lhe um bilhete. Desempregado estou, passando necessidade. Perdoe-me, senhora, tamanha maldade. Bom, a gente tem aí 2 textos completamente diferentes, mas falando sobre o mesmo assunto. Um em formato de notícia e o outro em formato de um poema, né? Aí fala aí na 3. Em qual dos textos está presente a função referencial? Justifique a sua resposta. A resposta certa aí vai ser no texto 1. Por quê? O texto 1 apresenta fatos. Uma notícia, ela vai sempre trazer a linguagem denotativa, enquanto o texto 2 usa uma linguagem figurada, ou seja, a linguagem conotativa. 4. Assinale a alternativa correta a respeito dos textos apresentados na página anterior. Primeira A aí. No texto 2, o emissor da mensagem é o ladrão. O emissor da mensagem no texto 2 é o ladrão? Não. É o anônimo que tem aqui no final do texto de vocês, bem em cima do lápis aí. B. Em ambos os textos, o código utilizado é a língua portuguesa. Correto, porque nós estamos usando a língua portuguesa. C. O canal do texto 1 é a internet e o do texto 2 é a língua portuguesa. Bom, a língua portuguesa ela não é um canal, ela é sempre um código, então aí já está errado. D.
No texto 1, o emissor da mensagem é a mulher que teve seus pertences roubados. Novamente aqui, o emissor, quem está contando a história, não é a dona Eva, mas sim o jornal, o UOL, né, que fala aí sobre as notícias do cotidiano. Então, é algum jornalista contando a respeito da história da senhora Eva. Muito bem, função metalinguística. Agora vamos fazer os exercícios da função metalinguística. Virem lá na página 70. 5. Observe novamente o verbete enciclopédico do início do capítulo, página 61, ou seja, o do ornitorrinco. Qual é a diferença entre um verbete enciclopédico e um verbete de dicionário? Bom, o verbete enciclopédico vai falar sobre uma enciclopédia, enquanto o verbete do dicionário vai falar do dicionário. O verbete enciclopédico, ele procura descrever um fato, um fenômeno ou um ser. Então, ele vai trazer mais características. Enquanto o verbete de dicionário, ele traz a definição de termos. Exercício 6. Observe a tirinha a seguir para responder as atividades 6 e 7. Tive uma ideia. Vou escrever uma tirinha autobiográfica. Vai se chamar Pedrão, o sabichão. Sou o Pedrão, muito sabidão. Espertalhão. Que historinha mais sem graça e cheia de aumentativos. Para quem não lembra, aumentativos são quando a gente usa o ão no final da palavra. Então, quando a gente usa o ão, nós temos os aumentativos. A tirinha acima apresenta predominantemente a função metalinguística. Por que podemos fazer essa afirmação? Olha lá no primeiro quadrinho. Está escrito o seguinte: tive uma ideia. Vou escrever uma tirinha autobiográfica. Qual que é a função metalinguística aí? Ele está usando uma tirinha para falar que vai escrever uma tirinha. Então, nós temos o código, que é a tirinha, para falar sobre o código, que é uma tirinha. Então, aí nós vamos ter a função metalinguística. Qual dessas alternativas se encaixa melhor, então? Vai ser a letra B de bola, tá bom? 7. Responda as perguntas sobre a tirinha apresentada na página 70. A. Quem é o emissor da mensagem? Quem tá falando aí pra gente? É o próprio Pedro, né? Ou Pedrão. B. Que mensagem é apresentada nela? Ele fala que vai escrever uma tirinha autobiográfica e se frustra por achar a tirinha sem graça. C. Quem é o receptor dessa mensagem? Qualquer pessoa que estiver lendo a tirinha. D. Em que contexto, qual é o referencial, né, dessa tirinha? O contexto aí vai ser a produção de uma tirinha. E. Qual é o código de emissão da mensagem? A própria tirinha que está produzindo uma tirinha. E F. Que canal é utilizada para transmiti-la? Aqui no caso é o nosso livro, tá bom? Por que eu falei que o código da mensagem é a tirinha produzindo a própria tirinha? Justamente porque ele fala que ele vai escrever uma tirinha e isso tá dentro de uma tirinha. Então, ele tá aí como se fosse a redundância do código, né? Por isso que aí a função metalinguística, ele usa a tirinha para falar sobre a tirinha. Muito bem, essa foi a nossa aula de hoje. Amanhã você volta aqui no mesmo horário que eu vou estar com a próxima aula de vocês. Até lá!